bem-vindos ao curso de extensão de violino e viola da Universidade Federal do Ceará. Sou a professora Lilma Ing, coordenadora deste projeto. Temos o prazer de apresentar os 10 módulos de teoria, musicalização, 10 módulos de violino e viola para turmas adultas e infantis nos níveis iniciante e básico, com algumas aulas cada módulo. Essas são as nossas atividades de apoio aos grupos de extensão durante o período de quarentena, produzidos pelos nossos dedicados bolsistas e voluntários em suas casas. Esperamos que todos aproveitem. Olá, este é o nosso módulo 1, aula 1. Nessa nossa primeira aula, abordaremos o conteúdo importantíssimo para todo instrumentista que deseja tocar o seu instrumento com relaxamento muscular e boa posição. Nós vamos falar sobre os 2 eixos corporais principais que precisamos prestar atenção, principalmente os instrumentistas de violino e viola, porque o nosso instrumento é posicionado apenas num dos lados do corpo. Então você imagina uma balança, né, onde tem os 2 lados da balança com pesos iguais. Se você acrescenta um peso de um dos lados, imediatamente a balança vai pender para o lado mais pesado. Imagine o seu corpo como sendo o fiel dessa balança. E de um dos lados, você vai colocar um instrumento que vai ter um certo peso. Do outro lado do corpo, vai ter apenas o arco, que é muito mais leve que o instrumento. Quando você posiciona essas 2 peças do instrumento numa balança, obviamente que o lado que tem o instrumento vai pesar mais. Isso causa no corpo do instrumentista um desequilíbrio, que é algo muito natural por causa do peso do instrumento. Esse desequilíbrio precisa ser compensado, porque senão todo instrumentista de violino e viola tenderia a apoiar o seu corpo para o lado que está mais pesado. Sendo assim, nós iniciamos essa aula de hoje falando deste conteúdo tão importante que é o equilíbrio corporal. Como nós mantemos um bom equilíbrio corporal de maneira a não sobrecarregar nenhuma parte do nosso corpo. Então, o primeiro eixo que nós devemos prestar atenção é o eixo vertical. Este eixo é composto por uma linha imaginária que você vai imaginar vindo do teto e atravessando a sua cabeça em cima, porém na parte posterior e saindo no meio das pernas. Este eixo vertical vai preservar a orientação da sua coluna, para que ela não tenha desvios que vão causar lesões ou tensão muscular desnecessária. Por isso, vamos imaginar um gancho, como se fosse feito um gancho de aço, preso no teto e que vai prender na parte posterior, porém em cima da cabeça. Então, puxe um pouco o cabelo na parte em cima, porém atrás da cabeça. Quando você puxa, imaginando que é um ganchinho de aço que prende o seu cabelo por aqui até o teto, imediatamente você vai perceber o seguinte movimento da sua cabeça. Então eu vou soltar, minha cabeça está normalmente colocada e quando eu imagino um ganchinho, parece que a cabeça se reposiciona, colocando o queixo um pouco mais para dentro e com uma posição levemente mais abaixada. Dessa maneira, é como se houvesse um pequeno giro da cabeça e as vértebras da cervical que ficam aqui no pescoço, elas alargassem um pouco o espaço entre elas. Este movimento mínimo que acontece ocasiona um relaxamento dos músculos do pescoço e dos ombros, isso de uma maneira muito geral. Sendo assim, quando você mantém este bom posicionamento do eixo vertical, a sua cabeça, os seus ombros e o seu pescoço estão bem posicionados. Ou seja, quando você mantém o seu eixo vertical, você não deve tombar o corpo de um lado,
se apoiando apenas num dos lados ou do outro, e nem tombar a cabeça de um lado ou do outro. Nossa cabeça, quando nós estamos bem alinhados no eixo vertical, ela pode realizar os seguintes movimentos. Ela faz um leve movimento de giro, de horizontal, um giro, um leve não, e um leve movimento vertical, que é um leve movimento de sim que nós fazemos com a cabeça. Esses dois movimentos de não e de sim, bem leves, eles facilitam o relaxamento dos músculos do nosso pescoço. E quando nós vamos posicionar o violino em cima do ombro, esses dois movimentos vão nos ajudar. Então agora eu vou falar sobre o posicionamento do instrumento no ombro de acordo com o eixo vertical. Quando nós posicionamos o violino ou a viola, no caso este é um violino, em cima do ombro, realizamos alguns movimentos de acordo com a metodologia de Paul Rolland. Então, nos nossos grupos de ensino coletivo de violino e viola, nós seguimos essa orientação retirada da metodologia de Rolland. Nós posicionamos primeiro o violino para cima, o instrumento para cima da cabeça. Giramos o instrumento olhando para ele, olhando para essa peça que é o botão. Puxamos o instrumento para cima do ombro. E ainda antes de colocar o queixo na queixeira, nós vamos relaxar a cabeça de acordo com esse eixo, realizando esse movimento de relaxamento e ao virar a cabeça na direção da voluta e das cordas, você vai então realizar esse movimento e depois descansar o peso da cabeça no movimento de sim. Então, mais uma vez, posicionamos o violino lá para cima com uma tocha olímpica, giramos o instrumento olhando para o botão dele, puxamos com a mão direita em cima do ombro, relaxamos a cabeça, um leve movimento de não, olhamos para a direção da voluta e descansamos o peso da cabeça num leve movimento de sim. A partir deste momento, a sua cabeça está bem posicionada. Ela deveria ficar nessa posição, sem sair do alinhamento vertical. Se você necessitar ainda ajustar alguma posição aqui do instrumento, é o instrumento que deve ser ajustado ao corpo. Então, se eu necessitar ainda ajustar o instrumento, eu realizei todos os passos. 1, 2, 3. Relaxei a cabeça. Ainda preciso de um ajuste. Você não deve tirar a cabeça deste alinhamento. Não faça isso. Não fique modificando a posição da cabeça em cima do instrumento. A sua cabeça já está bem posicionada. Se precisar alterar, mexa o instrumento no seu corpo. O instrumento vai se encaixar dentro deste alinhamento vertical. Essa foi a nossa primeira aula, então, sobre o alinhamento vertical. Na próxima aula, falaremos sobre o alinhamento horizontal. Até lá!